Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos ao encontro semanal com Livre Sem Fumar. Eu sou a Vera Poli e esse é o canal Livre Sem Fumar. Semanalmente nós discutimos um assunto sobre tabagismo e o assunto hoje é uma resposta a uma pergunta que os nossos seguidores fazem frequentemente pra gente. Será que eu preciso de remédio para parar de fumar? Ou perguntam, remédio para parar de fumar funciona? E eu já vou responder isso, já. Mas eu preciso fazer uma introdução para que vocês entendam a minha resposta. Primeiro, vamos lembrar o que é o tabagismo. O tabagismo é uma doença, tem classificação no CID. CID é uma classificação internacional sobre doenças. E o tabagismo é uma doença causada pela dependência da nicotina. Então, uma pessoa que usa muito a nicotina acaba causando dependência no seu organismo e isso é uma doença crônica. E o que é a nicotina? Nicotina é uma substância psicoativa. O que quer dizer isso? Ela mexe com o funcionamento do sistema nervoso. Então, ela causa, olha aqui, pegando a minha colinha, ela causa nicotina. Quando já gerou a dependência, né, no organismo do fumante, a nicotina age principalmente no sistema nervoso central, onde altera a função cerebral e temporariamente, olha só que grave, temporariamente muda a percepção, o humor, o comportamento e a consciência do usuário. Temporariamente quer dizer, enquanto a pessoa fuma. O que é bacana, o que é boa notícia, se é que no tabagismo tem boa notícia, é que dá para parar de fumar e o organismo reverte tudo isso. Então, como que funciona? O cérebro sadio, o cérebro que não está acostumado com a nicotina, ele funciona naturalmente, né? Então, ele produz várias substâncias químicas, ele produz hormônios, produz neurotransmissores. A dopamina é um neurotransmissor que nos traz a sensação de conforto, de bem-estar. E um cérebro saudável, ele produz naturalmente essas substâncias. Mas, quando a pessoa está dependente da nicotina, quando o fumante acostumou seu cérebro a receber a nicotina, o que a nicotina faz no cérebro? Estimula a produção de dopamina. O cérebro, que era antes saudável, começa a se acomodar, vamos dizer assim. E ele deixa a nicotina fazer o trabalho dele. Então, precisa da nicotina para estimular a produção dessas substâncias químicas. Então, cérebro saudável produz substância química, a dopamina, por exemplo, naturalmente. Cérebro dependente da nicotina, precisa da nicotina para estimular a fabricação da dopamina. E aí se dá, então, a dependência. O cérebro já não age sozinho, ele precisa precisa desse artifício, né? Desse mecanismo que vem de fora para estimulá-lo a fabricar substâncias químicas. Aí é a dependência. Bom, tem basicamente, falando de uma forma, para não me estender muito, de uma forma bem simples, 3 tipos de dependência. Em geral, o fumante não tem só uma. Em geral, o fumante tem as 3 associadas, que é a dependência química, a dependência comportamental e a dependência emocional. Dependência química, como o próprio nome diz, o organismo passa a depender daquela química, da nicotina, para que o seu organismo funcione de uma forma adequada. Sem a nicotina, o organismo, nos primeiros dias, então o fumante tem uma dependência química, largou o cigarro, nos primeiros dias o cérebro vai reclamar, vai falar, agora eu tenho que voltar a trabalhar naturalmente. Então ele vai jogar para o corpo físico alguns sintomas, que a gente chama de sintomas da abstinência, da síndrome de abstinência. Então, o fumante vai sentir algum tremor, pode sentir tontura, pode sentir aumento de irritabilidade, dificuldade de sono, dificuldade para concentrar, entre outros sintomas. Qual que é a boa notícia? Que se o fumante aguentar firme, ele passa por esses dias, em 10, 15 dias ele já não sente mais nada. Tem algumas dicas para enfrentar esses primeiros dias e se ele aguentar firme, ele elimina essa dependência química em poucas semanas, 1, 2 semanas.
Segunda dependência, a dependência comportamental. É que o fumante, ao longo da sua vida de fumante, né, ele foi associando o cigarro a comportamentos do dia a dia. Por exemplo, terminei de fazer minhas refeições, eu fumo. Tô tomando um cafezinho, eu fumo. Tô tomando um aperitivo, fumo. Preciso relaxar, fumo. Então, o que acontece? O cérebro começa a associar essas situações com o cigarro. Então, sempre que acontece uma situação dessas, o fumante se alimentou, ele vai querer fumar. É outra dependência fácil de lidar. Também em poucos dias, o cérebro aprende a desassociar o cigarro dessas situações. Nós tínhamos um seguidor, porque ele parou, né? Já faz um tempo que a gente não fala com ele, mas ele sempre nos contou uma coisa bem interessante. Ele fumava de 2 a 3 cigarros só à noite, e ele falava, eu só uso cigarro para relaxar. Só que ele chegou num ponto que ele já não conseguia mais relaxar sem o cigarro. Então ele usava o cigarro, à noite ele falava que chegava em casa do trabalho, tomava o banho, e aí já começava, fumava um cigarrinho, depois de jantar fumava outro, assistia um filme, fumava outro, namorava a esposa, fumava outro. Então o cigarro estava associado ao relaxamento, ele só conseguia relaxar fumando. A esposa dele não, fumava muito o dia todo e era enfermeira, mas ele conseguiu superar a dependência. Isso é um caso raro, assim, né? Porque a dependência dele era bem comportamental mesmo, mas em geral, como nós falamos no começo, a tendência é que as dependências coexistam. E a terceira dependência, que é a mais difícil de lidar com ela, mas não é impossível, é a dependência emocional. Então, o fumante usa o cigarro como remédio para suas dores da alma, usa o cigarro como um anestésico, quando está com muita dor emocional, o cigarro anestesia. Então, às vezes, uma depressão forte, uma ansiedade forte, o cigarro atua como um anestésico, como um remédio. Só que o cigarro não é nada disso, o cigarro não é remédio, o cigarro não é anestésico. E pior, o fumante usa o remédio é um remédio que não é remédio, que é veneno, né? E sabe quando a gente fala de automedicação, que as pessoas se automedicam? Mais ou menos o fumante faz isso, usa o cigarro como se fosse um remédio. Ok, então vamos voltar à pergunta do motivo desse nosso encontro hoje, do tema do nosso encontro hoje. Remédio ajuda a parar de fumar? E a resposta é, ajuda. Mas não é, sozinho não faz nada. Então, naquela primeira dependência que a gente comentou, ou na segunda, na dependência física e na dependência comportamental, quando rompe o uso da nicotina, o corpo sente alguns sintomas, como a gente já falou. E tem 2 tipos, deixa agora só, eu vou comentar os tipos de medicamento, depois a gente volta a falar qual medicamento é adequado para qual dependência. Mas existem 2 tipos de medicamentos, os nicotínicos e os não nicotínicos. Como o nome já diz, são medicamentos que contêm nicotina e há medicamentos que não contêm a nicotina. Medicamentos que contêm nicotina são basicamente, aqui no Brasil, né, são os adesivos de pele, pastilhas, tem uns que trazem do exterior aerosol, às vezes um aerosol que se aplica nas narinas, contém um pouquinho de nicotina, e isso alivia, isso diminui, mas não tira os sintomas da abstinência. De alguma forma você tem que aprender a lidar com esses sintomas. Quando os sintomas é muito forte, a pessoa precisa de ajuda, sim, esses medicamentos não nicotínicos que contêm a nicotina, né, que o adesivo tem um pouquinho de nicotina e vai entrando no organismo através da pele, funcionam, ou pastilha que vai entrando através da mucosa da boca, funcionam sim. Funcionam, mas não resolvem sozinhos. Tem sempre uma participação em qualquer dependência, você tomando qualquer remédio, é importante a participação do fumante. Ah, basta ter força de vontade? Não, dependência química não é só força de vontade. Precisa ter disciplina, precisa
ter ferramentas internas que ajudem o fumante a superar esses momentos. Bom, então, e quais são os medicamentos não nicotínicos? São ansiolíticos, são antidepressivos, são medicamentos receitados pelo médico. Os não nicotínicos não precisam de receita médica, embora a gente aconselhe que, se você for comprar algum desses medicamentos, procura teu médico, pede indicação deles, eles sabem melhor qual funciona para você, eles podem te ajudar a escolher. Mas de verdade, se você entrar numa farmácia, você acaba comprando. Agora, os não nicotínicos não, antidepressivos e ansiolíticos precisam de receita médica. E aí o teu médico vai te ajudar. E é bacana, porque muita gente fuma, porque fala assim, muito fumante que nos segue comenta, eu fumo por causa da minha ansiedade. Então, vai tratar a ansiedade, que vai ser mais fácil você parar de fumar. Você querer parar de fumar na marra sem tratar a ansiedade não vai dar certo. Então, sim, esses medicamentos ajudam muito aquele fumante que tem uma dependência emocional do cigarro. São os medicamentos não nicotínicos, ajudam sim, mas evidentemente fica aqui nossa orientação para que você procure um médico. Tem que procurar um médico, porque esses medicamentos não são vendidos sem receita médica, né? Então, é isso, pessoal. Sim, esses medicamentos não nicotínicos ajudam, sim, mas ajudam. Há outras formas, há outros caminhos de ajuda para parar de fumar. Por exemplo, meditação, yoga. Ai, não sou chegada com essas coisas, tá bom. Então vai fazer uma atividade física. Tem várias outras formas de você enganar teu cérebro nesses primeiros dias, semanas de abstinência, para ultrapassar esses momentos mais difíceis. E também, por exemplo, na dependência emocional, tô ansiosa, tô com ansiedade, tem muita coisa que ajuda na ansiedade e que vai te ajudar a enfrentar a vida sem o cigarro. Então, como nós falamos, meditação, yoga, atividade física, grupos de apoio, Livre Sem Fumar tem grupo de apoio, nós temos nossos encontros semanais, nós temos o nosso método, que agora está no formato novo, está em formato de e-books, e a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo os links para os encontros, para o e-book, que está muito bacana, tem um aconselhamento, a gente vai deixar o link aqui embaixo também. Faz um aconselhamento com a gente ajuda você a descobrir quais são suas barreiras para parar de fumar, e a gente ajuda a escolher um caminho. E nós estamos lançando essa semana o nosso e-book Destrave e Pare de Fumar. Destrave e Pare de Fumar. No e-book a gente te ajuda a identificar qual é a sua trava, por que você não está conseguindo parar de fumar. E tem um presentinho lá dentro do e-book, a gente não vai contar agora, mas tem um presentinho para você. Também vamos deixar o link do e-book aqui, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui. Para encerrar, a gente estava falando de outros métodos a não ser remédio para parar de fumar. Tem a acupuntura e tem a fé. Vera, a fé ajuda a parar de fumar? Ajuda muito, porque foca nosso pensamento, firma nosso pensamento que a gente vai conseguir, que a gente está sendo ajudado, e isso faz efeito, faz a diferença sim, tá bom? Sucesso a todos. Hoje a gente está gravando, é dia 29 de março de 2021, estamos a poucos dias da Páscoa, e eu queria deixar um recadinho. A Páscoa significa passagem, né? Passagem, e que todos nós consigamos fazer nossas passagens, cada um tem as suas, cada um necessita fazer uma passagem de um estado interior para outro. Há pessoas que necessitam parar de fumar urgentemente, ainda mais com essa crise aí, com essa pandemia do Covid, que vocês fumantes consigam fazer a passagem de fumante para ser ex-fumantes, e que outras pessoas que estejam nos ouvindo, e nós próprias, né, que a gente consiga fazer outros tipos de passagem que todos nós precisamos. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Um abraço.